Todo mundo fala que o carro elétrico é o futuro do planeta e o fim dos seus custos com combustível. Mas basta você mencionar que está pensando em comprar um, que começam a surgir 3 fantasmas na conversa, que são o incêndio na bateria, a poluição por conta da mineração e o medo de quando ele envelhecer, você ter que desembolsar um valor absurdo para a troca da bateria. Mas a verdade é que nem a militância do zero emissão conta a história inteira, e nem os críticos radicais estão totalmente certos. O carro elétrico não veio para salvar o mundo e nem é a fraude ambiental que muitos pintam. Ele é apenas uma tecnologia diferente, com vantagens reais e riscos muito específicos. Neste vídeo, nós vamos abrir a caixa preta da bateria, da mineração, do risco térmico e principalmente, do custo no Brasil real, que vão desde o seguro, as peças, os pneus e também, qual o custo de revenda para esse tipo de carro. E para você não sair daqui com mais dúvidas do que certezas, fica ligado. Fica ligada que no final do vídeo, eu vou organizar todos esses prós e contras em uma regra prática de decisão. Um checklist simples para você saber exatamente se o elétrico combina com a sua garagem ou se no seu caso é muito melhor continuar num híbrido ou num flex. Ah, e antes de entrar na química das baterias, já se inscreve aqui no Cloud Motors e ativa o sininho. Nosso compromisso aqui é sempre com o seu bolso e com a verdade do mercado, sem defender marca nem tecnologia. Quando você compra um carro a combustão tradicional, você está comprando motor, câmbio, suspensão e estrutura. Se o motor falha fora da garantia, dói no bolso. Mas existe retífica, peça paralela e oficina de bairro. No carro elétrico, a lógica muda completamente. Você não está comprando só um carro, você está comprando uma grande bateria com rodas, sistemas eletrônicos e um software de gestão térmica. E o motivo desse componente assustar tanto tem nome e sobrenome: custo de substituição e representatividade no valor do veículo. A bateria de alta tensão representa entre 30% e 50% do custo total de fabricação de um elétrico. Ela é a peça mais pesada, mais cara e mais determinante da vida útil do automóvel. Se a bateria degradar precocemente ou sofrer um dano severo, o valor do conserto pode superar o preço de tabela do próprio carro usado. Por isso, quando o consumidor pensa em desvalorização e revenda, o medo não é do motor elétrico em si, que é incrivelmente simples, silencioso e tem pouquíssimas partes móveis. O medo é do que vai acontecer com a bateria daqui a 6, 8 ou 10 anos. E para entender esse risco sem pânico, a gente precisa olhar para como essas baterias são feitas e como o mercado mundial está mudando a química delas para baratear o custo. Mais adiante, nós vamos ver como as seguradoras brasileiras estão lidando com esse risco na hora de precificar a pólice, mas antes precisamos enfrentar o ponto que mais gera notícias sensacionalistas na internet. Não dá para fugir desse assunto. Carros elétricos pegam fogo? Sim, pegam. E quando acontece, os vídeos viralizam na hora porque o combate ao incêndio em uma bateria de íon de lítio é infinitamente mais complexo do que em um carro a gasolina. Isso acontece por causa de um fenômeno físico-químico chamado fuga térmica, thermal runaway. Quando uma célula de lítio sofre um curto-circuito interno, sobrecarga severa ou perfuração por impacto, ela gera seu próprio calor e liberta oxigênio. O fogo se alimenta sozinho por dentro do pacote selado, exigindo milhares de litros de água e horas de resfriamento para ser contido. Agora, vamos aos dados reais de mercado. Estatisticamente, a taxa de incêndios em carros elétricos por cada 100 mil veículos vendidos é menor do que em carros a combustão interna ou híbridos. O risco de um elétrico pegar fogo sozinho parado na vaga é extremamente baixo. Porém, o risco existencial existe e não pode ser ignorado. E o exemplo mais recente e transparente disso veio de uma das marcas mais respeitadas em segurança no mundo. Em 2026, a Volvo emitiu um recall global afetando mais de 40 mil unidades do SUV compacto X30, sendo mais de 5.600 carros rodando no Brasil. O motivo? Um risco de superaquecimento em módulos da bateria de alta tensão que poderia elevar o risco de incêndio. A fabricante agiu rápido, instruiu os donos a limitarem temporariamente a carga em 70% e iniciou o protocolo de substituição dos módulos defeituosos. O que esse caso nos ensina? Primeiro, o risco térmico não é invenção de quem odeia elétricos. É um desafio de engenharia real. Segundo, marcas consolidadas e com representação oficial possuem estrutura para rastrear, avisar o cliente e trocar o componente defeituoso sob garantia. O perigo real não é a tecnologia em si, mas sim a compra de veículos de marcas sem suporte local ou carros reconstruídos após acidentes severos. Guarda esse detalhe do seguro e dos acidentes.
porque ele vai entrar direto na nossa matriz de decisão no final do vídeo. Outro argumento muito comum é: o carro elétrico não polui no escapamento, mas arrebenta o meio ambiente na mineração. Essa crítica tem fundamento? Sim, tem. Mas ela precisa de contexto atualizado. Para fabricar um pacote tradicional de baterias de alta densidade, chamadas de NMC, níquel, manganês e cobalto, a indústria precisa extrair toneladas de minérios. O cobalto, em especial, carrega um histórico severo de problemas éticos e humanos em minas da República Democrática do Congo, enquanto a extração do lítio exige grande consumo de água em regiões áridas da América do Sul. Além disso, a cadeia industrial de processamento desses minerais é altamente concentrada na China, gerando uma dependência geopolítica global. Portanto, dizer que o elétrico sai da fábrica 100% verde é uma inverdade. Na fase de produção, um elétrico agride mais o meio ambiente do que um carro a combustão. A vantagem ecológica só começa a se pagar conforme o carro roda com energia limpa ao longo dos anos. Mas a tecnologia não parou no tempo. E é aqui que entra o grande salto dos carros chineses que invadiram o Brasil. A maioria dos elétricos de grande volume que são vendidos no nosso mercado utiliza baterias do tipo LFP, lítio-ferro-fosfato. A bateria LFP não utiliza nem cobalto nem níquel. Ela é mais barata de produzir, é termicamente muito mais estável, reduzindo o risco de incêndio, suporta mais ciclos de carga rápida e tem uma vida útil prolongada. Em contrapartida, ela é um pouco mais pesada e entrega menor densidade de energia por quilo. E o futuro próximo vai além. A indústria já testa comercialmente as baterias de íons de sódio, que trocam o lítio pelo sódio, um elemento abundante, barato e de extração muito mais simples, perfeito para carros urbanos de menor custo. A lição aqui é clara: o elétrico não apagou o impacto ambiental do planeta, ele deslocou esse impacto do escapamento urbano para a cadeia de suprimentos e geração de energia. E para o comprador brasileiro, entender se o carro usa química LFP ou NMC faz toda a diferença na durabilidade do seu patrimônio. A pergunta que todo mundo faz no comentário dos vídeos é: quando essa bateria pifar, daqui a alguns anos, ela vai ou não para um lixo comum? A resposta curta é: não, porque um pacote de baterias desgastado ainda vale muito dinheiro. Mesmo quando a bateria de um elétrico perde capacidade e cai para menos de 70% de eficiência, não sendo mais ideal para a autonomia de um carro, ela não vira sucata imprestável. Ela entra no que o mercado chama de segunda vida. Esses módulos são reaproveitados em sistemas estacionários de armazenamento de energia solar para indústrias, fazendas, condomínios e estações de recarga rápida. E quando a bateria atinge o fim definitivo de sua vida útil, entra o processo de reciclagem industrial. Baterias do tipo NMC, por conterem metais nobres como cobalto e níquel, possuem um alto valor de reciclagem, o que paga o custo do processo. As baterias LFP também são recicladas para a recuperação do lítio e do alumínio, embora o retorno financeiro bruto seja menor. Só que aqui vem a provocação para o cenário brasileiro. A tecnologia de reciclagem existe no papel e em usinas na Ásia e na Europa. Mas o Brasil ainda está engatinhando na criação de uma rede de coleta, logística reversa e processamento em escala nacional. Se você está gostando dessa análise aprofundada, clica no botão de curtir aqui embaixo. O seu gostei ajuda o algoritmo do YouTube a levar este conteúdo técnico e sem sensacionalismo para mais motoristas que estão em dúvida. E se ainda não for inscrito, aproveita e já se inscreve no canal, para ficar por dentro de tudo o que falamos por aqui. Tenho certeza que você irá gostar. Agora vamos sair do laboratório e pisar no asfalto do Brasil real. É aqui que a planilha financeira da compra do elétrico ganha ou perde o jogo. A promessa do elétrico é tentadora: rodar gastando o equivalente a 15 ou 20 centavos por quilômetro rodado, contra 60 ou 70 centavos de um carro a gasolina. Mas existem custos invisíveis que entram nessa conta. Primeiro, o seguro. As seguradoras brasileiras ainda estão aprendendo a precificar veículos elétricos. Como o custo de substituição de um pacote de bateria ou de módulos eletrônicos após uma colisão de médio porte é caríssimo, pequenas batidas no assoalho podem levar a seguradora a decretar perda total. Resultado: o valor do seguro para um elétrico de marca recente pode variar enormemente conforme o seu perfil e CEP. Nunca compre um elétrico sem cotar o seguro real no seu CPF primeiro.
Ah, e tem um detalhe que é bom você se informar com relação ao elétrico que estiver avaliando, pois pode impactar na sua negociação de seguro. A garantia da bateria, que geralmente é de 8 anos ou de 150 a 160 mil quilômetros, é diferente da garantia geral do carro, que cobre suspensão, multimídia, ar-condicionado e acabamento por 3 a 5 anos. Segundo, pneus e suspensão. Carros elétricos pesam entre 200 e 500 kg a mais do que modelos equivalentes à combustão por causa do peso do pack de baterias. Junte esse peso extra ao torque instantâneo do motor elétrico nas saídas de sinal e você terá um desgaste de pneu até 30% mais rápido em uso urbano severo. E pneus com índice de carga elevado para elétricos não são baratos. Terceiro, a tomada na garagem. A experiência de ter um elétrico só é sensacional se você puder carregar o carro em casa ou no trabalho enquanto dorme ou trabalha. Depender 100% de carregadores públicos na rua transforma a economia de combustível em uma rotina de estresse, filas e uma lista infinita de pendências para o seu cotidiano. Quarto, tabela FIPE e revenda. Em marcas novas e segmentos em rápida evolução tecnológica, a tabela FIPE demorou a se estabilizar. Uma guerra de preços de lançamentos novos pode derrubar o valor do modelo que você comprou há 6 meses. O comprador de elétrico precisa olhar para a liquidez local, garantia de fábrica remanescente e reputação de pós-venda da marca. Depois de passar por todos esses alertas, você pode estar se perguntando, afinal, quais carros do mercado se encaixam nessa conta e como escolher sem errar? Calma, porque nós já vamos analisar os principais modelos à venda no Brasil e, em seguida, entregar o checklist definitivo de decisão. Agora vamos dar nome aos bois e analisar o cenário real das concessionárias brasileiras. Nesta faixa que vai dos 110 a 150 mil reais, a disputa é feroz. O Dolphin e o Dolphin Mini da BYD tornaram-se os grandes pilares do segmento. Eles usam a tecnologia de bateria Blade, que é LFP, oferecendo alta estabilidade térmica e excelente aceitação de mercado. O Dolphin trouxe espaço interno surpreendente e custo por quilômetros imbatível para uso urbano. O Hora 03 da GWM entra com acabamento mais refinado, apelo visual jovem e excelente pacote de assistências ADAS, embora entregue um porta-malas menor e exija atenção na cotação do seguro. Porém, o mercado não para. A chegada de novos concorrentes de peso como o MG4 Urban, marcando a volta da MG com uma proposta racional na faixa dos 130 mil reais, o Ion UT da GAC e o iX2 da GL vieram para acirrar a concorrência. Se por um lado essa invasão reduz o preço do carro novo, por outro acelera a curva de desvalorização dos modelos de gerações anteriores. Já opções como o Renault Kwid E-Tech mostram que nem todo elétrico de entrada é um bom negócio. Com autonomia mais restrita e porte muito enxuto, ele só faz sentido para frotistas severos ou uso exclusivamente urbano. No mercado de usados, modelos como o E2008 da Peugeot oferecem um acabamento de nível superior por preços atraentes, mas exigem cuidado com a liquidez de revenda no futuro. Subindo a régua para o patamar dos 200 aos 350 mil reais, encontramos SUVs e sedãs de alta performance. O Yuan Plus da BYD e o sedã esportivo Seal, também da BYD, entregam desempenho e tecnologia impressionantes. O Seal entrega aceleração de super esportivo, mas atrai um perfil de comprador que precisa estar ciente do custo de pneus esportivos e do perfil de seguro. No segmento premium europeu, o iX30 da Volvo tornou-se um grande sucesso de vendas pelo design e proposta, embora, como citamos, o recall preventivo de bateria exija que o comprador verifique se a unidade seminova já realizou o serviço em concessionária. Modelos como o XC40 Recharge da Volvo e as versões Hora 03 GT da GWM reforçam que performance elétrica anda junto com maior rigor na manutenção preventiva de freios, suspensão e alinhamento. Se você olhou para toda essa estrutura de recarga e seguro do elétrico e sentiu que ainda não é o momento para o seu perfil, a indústria oferece alternativas intermediárias muito consolidadas no Brasil. Para quem busca economia drástica sem a ansiedade de autonomia das estradas, as linhas Toyota Corolla Hybrid e Corolla Cross Hybrid continuam sendo escolhas da máxima previsibilidade. O sistema híbrido tradicional não precisa de tomada, tem valor de revenda consagrado e mecânica absurdamente robusta. Já nos híbridos plug-in, PHEV, como o Song Plus da BYD e a família Val H6 da GWM, você roda na cidade no modo 100% elétrico durante a semana carregando na tomada, mas tem um motor a gasolina para viajar no fim de semana sem planejar rotas de carregadores. Entre os SUVs médios de 7 lugares ou apelo familiar,
O Tiggo 7 e o Tiggo 8 híbrido da Caoa Chery entregam pacotes competitivos, devendo o comprador avaliar a densidade da rede de concessionárias na sua cidade. E não podemos descartar os carros a combustão eficientes. Para quem roda pouco, mora em apartamento sem tomada e prioriza liquidez imediata, modelos como Toyota Corolla Flex tradicional, Honda City, Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta, Chevrolet Tracker e Nissan Kicks entregam a tranquilidade da ampla rede de peças, seguro previsível e facilidade na hora da troca. Conforme eu te prometi no começo do vídeo, agora vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça e transformar essa análise técnica em um guia prático para você decidir sem errar. Antes de assinar o contrato de um carro elétrico, passe pelo checklist de decisão Cloud Motors. 1. Onde o carro vai dormir? Se você tem garagem coberta com tomada própria ou wallbox instalado, ponto para o elétrico. Se depende 100% de carregador de shopping ou rua, pare e reavalie. 2. Qual é a química da bateria e a garantia oficial? Se o carro utiliza bateria LFP, como a Blade, e tem garantia de 8 anos no pacote com rede oficial no seu estado, ponto para o elétrico. Se é um modelo importado de forma independente ou sem histórico de revisão, evite. 3. Qual é a cotação do seguro no seu CPF? Se o seguro ficou dentro do patamar de 3 a 5% do valor do veículo, aprovado. Se o seguro disparou para quase 10% do valor do carro por falta de peças, ponto para o híbrido ou para o Flex. 4. Qual é o seu perfil de uso diário? Se você roda mais de 40 km por dia no trânsito urbano, o elétrico se paga rápido. Se você roda menos de 10.000 km por ano e viaja todo fim de semana para o interior, o híbrido ou o Flex ainda é mais negócio. Resumo da regra prática. Compre um 100% elétrico se você pode carregar em casa, roda bastante na cidade e busca um custo mínimo por quilômetro. Escolha um híbrido se você quer economia urbana, mas faz viagens frequentes e não quer depender de infraestrutura de recarga. Fique no Flex eficiente se você prioriza liquidez total de revenda, facilidade de peças em qualquer lugar do Brasil e seguro baixo. O carro elétrico não é vilão e nem milagre ambiental. Ele é uma excelente ferramenta financeira para o perfil certo de uso. E você? Depois de ver os fatos reais sobre bateria, mineração, seguro e revenda, teria um elétrico na sua garagem hoje ou prefere esperar a infraestrutura do Brasil amadurecer? Escreva aqui nos comentários a sua opinião com sinceridade. Aproveite para compartilhar este vídeo no grupo da família ou com aquele amigo que está pesquisando o próximo carro. Não se esqueça de se inscrever no Cloud Motors e deixar o seu gostei. Um grande abraço e até o próximo vídeo.